Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkenix. E sim, eu sempre dou uma olhadinha pro lado pra lembrar o que eu tô apresentando hoje. Isso é o que uma malcaviana com TDAH, sem medicação e cheia de coisa pra fazer, sofre na vida. Ou na não-vida. Tô no piseiro. O que é um piseiro? Mas desejo sorte. Obrigado. Tá, manda um coraçãozinho pro Ulha aí. Mano. Então, hoje a gente tá aqui pra falar de prestação e descobrir que raios é isso. Eu acho que eu sei o que é, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, mas eu acho que é, entre aspas, a moeda de troca no mundo vampírico. Isso mesmo. Basicamente. Isso mesmo. Incrivelmente, né, só pra chover no molhado de tudo que a gente vive falando por aqui, depende muito da credibilidade da sua palavra. Depende muito da credibilidade da sua palavra, exato. Então, começamos? Quer fazer algum comentário? Olá, mentor incorpóreo. Boa noite. Eu parei de falar, mas vocês sabem, né, que esse é só um ator que tá aqui. E já avisando que semana que vem, ele possivelmente será tudo que vocês terão. Porque eu imagino que mesmo que eu consiga me juntar a vocês, eu só me juntarei em voz. Então pena. vocês terão a minha voz veludosa. Sim, que é uma coisa boa. E a cara tão veludosa quanto dele, porque essa desgraça não tem espinha. Né? Não. Então, É isso. Prestação. Prestação. Embora o poder sobre outros não vivos possa ser a verdadeira moeda dos amaldiçoados, também existe um ativo comércio de favores. O processo de negociar, retribuir e contrair favores, conhecido como prestação, é a base da estrutura social dos membros. Aí você que vai ser incorpórea. É um dia da caça, outro do caçador. Né? Exato. Sim. Adorei esse comentário. Inclusive, não tá aqui, mas eu tenho um gifzinho que eu uso na tela quando ele ainda não aparecia com as focinhas por aqui. É verdade. Que provavelmente vai ficar sobre o meu nome na semana que vem. Possível. Então é isso, né? Contrair e retribuir favores é um comércio. E a moeda de troca basicamente é a sua palavra. Sim. O du. Colocado de forma simples, um membro astuto concede favores enquanto um tolo os pede. Legal. E se torna um servo de suas promessas e dívidas. Não é muito inteligente essa questão, na verdade, né? Não é. Porque se você precisa que... Tipo, essa frase não é inteligente, porque se a sociedade gira em torno disso, como eles já descreveram, todo mundo tem que ser burro, então. Sim. A maior parte tem que ser burra. A nata da sociedade é estúpida, é isso que eles estão dizendo. Não, então não é muito inteligente, né? E eles estão dizendo também que você nunca vai precisar do favor de ninguém. O que não é verdade. O que não é realista. Ainda mais no mundo vampírico, em que cada um vai ter o controle, principalmente quando a gente organiza uma cidade da Camarilla. É impossível que você tenha o controle de tudo, mesmo como príncipe. E você vai precisar cultivar essas relações e essas trocas de favores com as pessoas que estão hierarquicamente abaixo de você, e isso não significa que você não é esperto, só significa que você sabe gerir muito bem a sua cidade. Sim, tipo... Tem um exemplo, em algum lugar do livro, acho que na parte de criação de personagem, acho que tá, que fala sobre você adquirir... que dinheiro nunca pode ser um problema, porque você sempre pode ir pra outro vampiro e pedir dinheiro. E daí você tá adquirindo um favor. Sim, com certeza. E daí você pensa que tipo, isso não é bom, sabe? Não, você tá prolongando sua vida. Sim. Você não tá sendo idiota, sabe? Você tá literalmente prolongando sua vida. Porque você tá tendo uma vida muito mais fácil, por assim dizer, em troca de um favor idiota, sabe? E tipo, com uma vida mais fácil, você vai ter muito menos chance de quebrar a máscara. Então eu não gosto dessa frase. Sim, eu também acho. Tipo, eu acho ela tola. Né? Um vampiro que peça favores ainda não merecidos a outro membro, muitas vezes vê toda a sua existência ditada pelas obrigações em que incorreu. Em troca da ajuda que pediu, ele se torna um fantoche daqueles que vieram em seu socorro. Tomara que eles entreguem isso, que eu quero ver. Sim. Na parte escrita... Na regra, né? Que você é um fantoche. Sim. A sociedade dos membros é um nó bizantino de favores devidos, lealdades juradas, dívidas pagas e promessas quebradas.
Do maior dos príncipes à mais baixa criança da noite, a moeda do reino dos amaldiçoados, após o sangue, naturalmente é o favor. É outra coisa que eu não sei porque tá o sangue aí, mas tudo bem. Exato. Favores. A promessa de um membro para outro é conhecida como favor. Em alguns domínios, os favores operam como crédito, no sentido de que um vampiro precisa dever um favor a outro para lhe oferecer um favor. No sentido que um vampiro precisa dever um favor a outro para lhe oferecer... Como assim, gente? Ah, tá. Os favores operam como crédito. Tá, mas tem que começar de algum lugar. Então não faz sentido, legal. Não. Ele deve ser considerado digno de confiança. Ah, tá, ok. Pode ser isso. Eles quiseram dizer isso e se embolaram, talvez. Em outros domínios, o oposto é verdadeiro. Quanto mais dívidas um membro tem, menos capaz de pagá-las ele é considerado, o que faz muito sentido. Isso faz muito mais, né? Se há uma verdade universal, em todos os domínios, contudo, é que um favor é um favor, e não há nenhum modo de se livrar de um, a não ser pagando ou contando com que ele seja perdoado pelo credor. Ou você pode vender só parcela de dívida, né? Exato. Eu não sou muito criativo, não. Não. Se um membro matar seu credor, diretamente ou, com maior probabilidade, indiretamente, na maioria dos domínios a dívida é transferida para o senhor do credor ou para sua cria mais velha. Nossa, que legal. Em outros domínios, para o príncipe ou para as arpias. Que outra coisa que não é muito inteligente, eu acho que tem que olhar lá. Porque, tipo, você tá motivando a cria mais velha a matar o próprio senhor, na verdade, né? Porque daí ele consegue os favores de outra pessoa, né? Saca? Sim. Deixa eu lá ver o que os gatos contam. Posso continuar a leitura? Membros ciosos de sua honra costumam insistir em transferir formalmente tais dívidas eles próprios, mesmo que o credor tenha morrido nas mãos da Segunda Inquisição. Deixar de honrar um favor ou reivindicar um após ele ter sido pago destrói a reputação de um membro. As arpias ficam em estado de alerta para qualquer sinal de trapaça. Algumas chegam ao ponto de manter registros completos e precisos de todos os favores negociados em seus domínios. O trapaceiro pode se ver até mesmo exilado da corte se a palavra de um vampiro... Perdão. É que eu comecei a sentir frio, eu tava caçando meu edredomzinho florido pra eu poder enrolar minhas pernas. Nice. Cadê? O trapaceiro pode se ver até mesmo exilado da corte. Se a palavra de um vampiro não significa nada, seu juramento de lealdade muito menos. Até os anarques honram seus favores, ou seja, os camarilla de outro nome. Né? Em grande parte para provar que eles não precisam de cortes e príncipes para se manter honrados. Mas eles precisam do barão. Né? Os membros empregam diversos meios de registro de favores nos diferentes domínios. Em alguns, uma arpia especialmente nomeada mantém com todo cuidado registros de quem deve a quem. Em outros, cada figura importante distribui sua própria moeda representando favores, como moedas raras, notas promissórias, metros de linha e assim por diante. Vai entendendo. E um terceiro... há somente a honra. Quanto mais poderoso for aquele que concede o favor, mais poderoso será o favor. Em geral, a sociedade de amaldiçoados reconhece 4 classificações de favor. E daí a gente vai entrar nas classificações depois. Sim. Eu acho legal as ideias que eles dão, tipo, de métodos de cidade. Isso eu acho que é uma coisa que é bem descritiva, né? Sim. Tipo, mesmo que sejam métodos, tipo, né, tolos até, porque você dá o poder na mão de uma pessoa só. É idiota. Sobre todos os favores, porque, tipo, legal, eu posso mentir, estão devendo um monte de favor pra quem me interessa, sabe? Sim. Então, tipo, é um negócio meio complicado. Mas a ideia de ter várias arpias controlando isso me atrai, especialmente se for no lugar público onde outras pessoas estão vendo, entre aspas, os favores sendo, tipo... A promessa final do favor tá sendo fechada, sabe? Então, tipo, você tem que ir lá naquele determinado ali, você pode conversar sós, mas o fechamento é público, sabe? Pô, a gente tem um contrato, vocês não sabem do que, a gente fechou um contrato aqui. Sabe? Isso é uma ideia que me atrai bastante, que eu acho interessante. E que torna a sociedade, tipo... válida, sabe? Nesse quesito de favor. E uma coisa que eu acho interessante é como não tem descrito em nenhum personagem, pelo menos dos que eu li no Chicago by Night da V5, acho que nem nos anteriores, pessoas devendo favor entre si.
Não, da mesma forma que não tem lore sheets conversando. Lore sheets, né? Por exemplo, nenhum personagem tem lore sheet do outro. Sim. E isso foi uma coisa que a gente fez questão de fazer no Ivory Stairs, quando você olha lá, por exemplo, a Carol, ela tem determinado nível da lore sheet do xerife, por exemplo, sabe? Sim. E por aí vai. Eu acho interessante os personagens não se conversarem, sabe? Tipo, não faz muito sentido. E, tipo, eles iam estar devendo favor um ao outro. Tipo, principalmente, por exemplo, no Chicago by Night, o Kevin Jackson, sabe? Ele deve ter favores, sabe? Pras pessoas. Sim. Então, tipo, pra mim é um negócio que meio que... parece que é só uma grande ideia, mas nem eles usam, sabe? Sim. Tipo, a impressão que eu tenho é essa. Tipo... que mesmo na LA by Night você não vê isso acontecendo também. Em não, na verdade eu lembro do começo da LA by Night... que o Victor tinha um favor do Barão, ou não, o cara que queria ferrar o Victor tinha um favor do Barão, não era isso? Mas é usado... sim, mas ainda assim foi usado uma vez, né? Tipo, já é mais do que a gente vê por aí também. Que é uma coisa que tipo, eu gosto muito, eu acho muito interessante essa dinâmica. Sim. E... tipo, e na minha visão ela vai crescendo, saca? Tipo, que eles põem... um pouco de spoiler, porque eles vão pôr muito tipo, coisas que Kotri faria entre si, mas é algo que vai escalando conforme você vai trocando mais favores, sabe? Tipo, também. Sim. Mas, tipo, acho que é isso. Não, e eles usam mais uma vez também, a Iva tem, o Victor fica devendo um favor pra Iva. Tem isso. Mais ou menos, né? Porque depois na hora de cobrar, ela fica devendo pra ele só. E não tem uma pagando. Nunca ele paga isso, na verdade, pra ela. Não. Saca? Tipo, e tal identificando também não cobra isso, então, tipo... não quer dizer nada, sabe? Tipo, é um meio que dane-se, né? Sim. E tem um outro... E é longo. A verdade é essa, é bastante longo e não é usado, né? Então, sim. Tipo... parece que só esquecem que existe mesmo. Agora, New York, a série... Serif tá com um boom do Senhor do Isaac. Interessante. Mas, tipo, marca isso pra ver se eles vão usar isso no futuro. Porque o problema deles é a continuidade mesmo. É a sensação que eu tenho. Eles esquecem que isso existe. Exato. Tipo, é um pouco a sensação que dá. E mesmo em jogos de forma geral que a gente vê, não existe muito essa troca, né? Não. Então, vamos ver. Já usou. Manda imagina. aí. Se já usou, parabéns. Daí finalmente usaram. Tem que ver quando eles voltam. Eles vão voltar pra terceira temporada, né? Quando acabar esse arco da Camarilla. Aí é um pouco mais injusto também, porque é mais curto, né? Que o LA by Night é realmente longo, né? Tipo, e massivo, né? Então, tipo... porra, tem hora pra caralho de jogo. Então, daria tempo pra usar. Mas eu entendo que jogos curtos é mais difícil mesmo, sabe? Você usar. Na verdade, fica dito, saca? Tanto que na one shot lá do Crias, você propõe isso e o lobo não deixa, né? Tipo, e troca. Porque não vale a pena. Exato. Já que é one shot, né? E vai ter a Cynthia Marido, meu amor da minha vida. Sim, eu tô louca pra ver ela de La Sombra. E eu não assisti ainda, mas os trechinhos que eu vi do Alexander Ward de Tzimice tá maravilhoso. Um pedaço que eu vi Quando que ele não é maravilhoso? Do senhor do Isaac, que eu acho que o Isaac é o Tzimice. É bem da hora também. Tipo, o Jason Carr mandou bem na interpretação. Foi bem da hora. Tipo, eu gostei bastante do pouco que eu vi, na verdade. Porque eu não vi tanto tempo. Eu devo ter visto tipo uma hora mais ou menos só. Foi bem da hora também a cena. Eu achei legal a cena. Uma cena... Na verdade, não foi uma cena. Que tem... Eu vi um trecho, não sei onde foi. Que tem um negócio de Bing Bong, fuck you, não sei o que. Que é uma trollagem que algum personagem tem com alguma das personagens. E daí a Outstar postou no Twitter falando algo do tipo, você vê o Jason Carr todo certinho, todo formal, você nunca vai imaginar que ele vai chegar na sua mesa, bater as mãos e dizer Bing Bong, fuck you, sabe? É verdade mesmo. Mas, spoiler, aconteceu hoje. O Sr. Isaac é muito da hora mesmo, eu também gostei bastante. E é uma mecânica que eu gosto bastante de prestação. Tipo, eu acho ela muito interessante, eu acho que, tipo... muito do nosso jogo roda em torno disso, mesmo que não necessariamente declarado. Sim. Mas as pessoas vêm, tipo, pô, né? Você podia fazer tal coisa pra mim? Tipo, né? Do tipo, eu já fiz aquilo pra você, hein? Né? Rola muito isso sem ser declarado, mas existem situações que as pessoas declaram mesmo, né? Tipo, eu acho que tem pô, duas. você deve algo, sabe? Sim. Aquela cena lá.
Não, e tem duas formas, né? Tipo, na história da Lorena tem muito isso. Tem. De tipo, putz, mas você não fez nada por ele, como é que você espera pedir algo, sabe? Tipo, então sempre existe essa questão de tentar estar em crédito com todo mundo. E isso não é cobrado, mas isso é falado. Sim. Né? E tipo... Tem o Heitor, por exemplo, que é um personagem que tá pouco se fudendo porque você nunca ajudou ele. Sim, então, exato. literalmente, mano, foda-se, serve vilão pra mim, sabe? Exato. Tipo, literalmente chega nesse ponto, né? E na Velvet tem o que você fez com o Lucian, né? Sim, que é o Gangrel de 2000 anos, supostamente. Sim. Que literalmente é a pessoa de confiança que é o guardião de todos os segredos e ele meio que concede ou não, que valida ou não determinados contratos, determinados acordos e por aí vai. E é muito legal você ter um personagem tão central, com tanto poder, mas que no final das contas ele tem uma obrigação de ser neutro, porque senão o que faz a não-vida dele deixa de fazer sentido a partir do momento que ele se colocar abertamente ao lado de algo. Sim, porque você vai querer dever algo pra ele, né? Exato. Sim. Então é muito interessante que você força a neutralidade do Lucian com isso. Sim. E um mecanismo do Lucian que é muito legal ele sempre concede um favor banal pra mostrar o quão útil ele pode ser. E de cara, assim, sem pedir nada em troca, não, de tipo, não, vou fazer isso aí por você. Ele tenta tentar você, essa que é a verdade. Né? Exato. Basicamente, ele tá passando o doce na sua fuça. Sim. E aí a outra coisa é que ele vai te conceder os tamanhos dos favores, né? E, tipo, tão longe ele tá disposto a ir pra fazer algo por você, baseado no quanto ele acha que você tem possibilidade futuro, de sucesso no futuro. Sim. Sabe? Pra ele então, poder cobrar algo melhor. Então tem pessoas que ele definitivamente nem se interessa em fazer favor pra elas. Sim. Sabe? Porque, tipo, mano, essa daí não vai crescer, sabe? Essa daí não vai poder me pagar a altura. Sim. E o preço vai, né, variar pro futuro, na maior parte das vezes. Mas ele sempre se esforça em entregar algo em que você sempre tem a sensação de que você ganhou muito mais do que você ganhou de verdade. Sim. Quer dizer, tipo, você ganha de verdade, mas você ganha muito menos do que ele ganhou. Sim. Só que você tem a sensação de que você ganhou muito mais do que o que você pediu, além de tudo. Sim. E eu acho, tipo, aquelas, né, começa a elogiar o narrador. Mas eu acho fantástico, eu acho magistral a forma como você consegue coordenar isso sempre. Mas é difícil mesmo, é um negócio que é bem difícil, tipo, é um desafio a mais, a verdade é essa mesmo. Que eu me impus nesse jogo também, que, tipo, tem isso, né? Sim. Assim, e a questão, toda a relação com o próprio Rudolph, que é o primigênio de uma outra cidade fodona, é baseada nisso, porque a Velvet pede um favor, que eu nem me lembro exatamente o que foi mais pro Lucian. Ele concede pra ser pago no futuro, que a gente até zoa, fala que são ovelhas futuras. Né? Pra quem já jogou Catan, isso é uma referência. A gente negocia ovelhas futuras no Catan e a gente... Não, a gente negociava, a gente não aceita mais. A gente não joga mais, mas Só teve uma vez, né, que teve ovelhas futuras. Não, ovelhas futuras foi um negócio que durou. Não, foi a primeira vez que eu usei. Então, foi a primeira vez que você usou, mas depois ficava assim, putz, lá vem ele querer trocar por ovelhas futuras. Mas a gente não deixou mais, a gente baniu. Daí. A gente baniu ovelhas futuras? Sim, que horror! Jogo, tão legal. A gente baniu, sim. Então... Quebra o jogo, o bagulho quebra o jogo completamente, velho. Sim. Que basicamente era, tipo, você me dá tal coisa agora, eu te dou não sei quantas ovelhas a mais. Não sei, as X próximas ovelhas que eu tirar, sabe? Uma coisa do tipo. Foi baseado nisso, enfim. Foi. E meio que o Lucian funciona nesse esquema das ovelhas futuras. Sim. E daí o que ele pede como favor, como pagamento, é que a Velvet apresente a cidade pra esse primigênio que vai vir de outro lugar. Só que nisso, a Velvet acaba conseguindo conquistar a simpatia desse primigênio e cria uma relação super duradoura pro futuro. Que não era, entre aspas, previsto, né, no acordo. Sim. Só que o ponto é que nisso o Lucian também ganha algo, porque a Velvet apresenta exatamente o que ele sabe que esse primigênio quer ver. Então, tipo...
por conhecer muito bem os desejos e os objetivos das pessoas, ele consegue fazer essas ligações em que, tipo, a Velvet pagou um dever com ele, um favor com ele, mas ele conquistou um favor maior com alguém mais importante através disso, sabe? Sim. Então, eu acho fantástico a forma como o mundo vai se equilibrando em torno disso na história da Velvet. Sim. Passado o parênteses de vamos elogiar o meu narrador... É que essa cena, além de tudo, ela é muito dependente só de mim, na verdade, né? Sim. No fim das contas. Boa noite. Vitae by Night, boa noite. Coisa boa ter você por aqui. Ai, emoji do Batman, que fofinho. Bem daorinha, né? Nós somos a noite. Né? É bem daorinha. Nós estamos falando de prestação. Estamos falando de prestação e a gente... acabou de ler a introdução, na verdade, e tá mencionando como a gente já utilizou. Eventualmente. Mas a gente vai pro favor trivial agora, né? Então, assim, em resumo, eu acho que é isso. É você construir a situação de uma forma em que você não precisa necessariamente jogar na cara, olha, você está me devendo. Mas a partir do momento em que todo mundo sabe que aquela sociedade gira em torno disso, você sabe que você tem uma pendência com alguém. Eu acho que os dois são válidos. Não, eu sei, eu tô falando, do nosso jogo, da forma que a gente usou, sabe? Eu gosto bastante da ideia também do, tipo, ter o quadro do, tipo, os devedores, tá ligado? Sim. Eu acho da hora pra caralho essa ideia também. Chegar no Elísio, tá aquele quadrão lá do, tipo, as pessoas tão devendo, sabe? Então, tipo, mano, faz negócio aqui não, ele tá devendo muito já, sabe? Ou o contrário, sabe? E poder negociar também, do, tipo... Chegar, eu compro tipo, o seu favor eu tenho um favor fulano. aqui, mas, sabe? Tipo, eu devo pra aquele lá... Pô, você resolvam vocês dois, sabe? Algo nessa linha. Você consegue um combinadão, um bolo louco nesse sentido, também parece muito interessante. Sim. Você cria também, tipo, assunto e intriga para as pessoas estarem no Elísio, estarem negociando, estarem o tempo todo lá. Sim. Você cria uma bolsa de valores, basicamente. E você cria um motivo pro Elísio existir e girar, maior, porque, de certa forma... Se você não quer se envolver nas tretas, você quer ficar na sua, se você quiser agir ali, né, na moitinha, você não vai ficar dando as fuças no Elísio, né? Então, tipo, de certa forma você força também a existência do Elísio e um motivo para os jogadores irem até lá. Sim, se só é lá que pode ser feito isso. Sim. Né? Tipo, eu quero... Pô, tô precisando de sua ajuda. Pô, foi mal, cara, vamos lá no Elísio. Sabe? Tipo, não conversa aqui não, foi mal, sabe? E é um negócio interessante. E é uma coisa que acontece, né? Que, tipo, na história da Velvet, o Lucian faz esse papel que é, não, eu vim negociar não sei o que com você. Eu só negocio se o Lucian estiver presente. Sim, Pra ser o guardião das palavras, sim, sabe? Isso é fantástico. Isso é muito legal. Essa situação que se cria mesmo. Eu gosto bastante, sim. Imagina, eu já consegui imaginar a cena, por exemplo, de alguém que tem uma puta dívida no quadro do Elísio, de repente, na noite seguinte, chega lá, não tem o nome dele em lugar nenhum mais. Ele quitou todas as dívidas dele de forma milagrosa em uma noite. Sim, é da hora. Sabe? Cria-se umas coisas, assim, tipo, eu acho que é bem interessante. Essa ideia do quadro é uma que tá na minha cabeça já há algum tempo, na verdade, também. Samayabuta, seja muito bem-vindo e muito obrigada pelo follow. Chega junto, estamos falando de vampirinhos. Né? Na verdade, a gente tá falando de dívidas. Vampirinhos. É a parte não tão divertida ou bastante divertida, dependendo de como você leva essa dinâmica. Eu acho muito divertida essa parte. Eu gosto bastante. Eu não gosto de ser a devedora. Mas é muito legal eu adoro essa dinâmica. Esse funcionamento. E sim, eu acho que é uma ferramenta para você mexer muito o mundo também. Sim, Né? Sim, é uma ferramenta muito interessante. Favor trivial? Vamos lá. O favor mais fácil de se adquirir e satisfazer. Um favor trivial não envolve nenhum risco ou custo significativo para o outro jogador. Para o outorgador, perdão. Um membro pode ganhar... A gata tá roubando coisa que não deve. Um membro pode ganhar ou promover um favor trivial em troca de ajuda em encontrar sangue, um convite para um sarau exclusivo, a entrada em uma casa noturna da moda ou ainda por um lugar em um refúgio. Na maioria dos domínios, os membros de Cóteres trocam favores triviais entre si, sem qualquer tipo de registro, embora um vampiro que não cumpra sua parte do favor possa ficar acidentalmente preso do lado de fora de uma manhã qualquer. Nossa, Caraca! É muito troll nesse final. Nossa, mano, eu não quero estar numa Cótere assim, não. É muita falta de amorzinho. Tipo, acidentalmente. Acidentalmente, você chega lá e vê o sol nascer, porque, tipo...
Ah, nossa, que acidente trivial. Não, e tipo, que quebra da máscara, né? Escala fora de controle esse negócio. Tipo, eu acho que é pra ser uma piada, né? Mas é uma piada meio pesada, né, cara? E pra um livro que não tem tantas piadas, tipo, é estranho. Né? Então, eu não acho que é uma piada, eu acho que é uma sugestão mesmo. Ah, você acha que de verdade que você deve um favor trivial se for morrer? Sim. Nossa. Não, eu não acho que você devia, mas eu acho que é isso que eles querem sugerir. Nossa, não, para só. Porque, de certa forma, o que eu acho que eles querem transmitir com isso, e agora eu tô tirando, obviamente, de trás da minha orelha, é a sensação de que o mundo das trevas ele é muito mais cruel e as coisas são muito mais duras. Né? Alguém não andou na rua esses tempos, né? Exato. Alguém não mora no Brasil. Né? Ô, Ania, não sobe no Note não, fia. Mas eu acho que é isso. Porque, gente, você não vai ficar pra fora, sabe? Ou pelo menos você não vai estar com uma Coterie que... Sim, não faz o menor sentido. Porque, assim, pra mim, pelo menos, existe um motivo pras Coteries estarem juntas, sabe? A gente não compra muita ideia do Frenemy, né? Isso que é real. Vai ser aquela coisa de irmão, sabe? O filho da puta pisou na bola comigo, mas é o meu filho da puta. Não vou matar ele. Né? Entende? Tipo, aquela coisa que eu posso falar mal do meu irmão, mas só eu posso falar mal do meu irmão. Eu acho que é um pouco isso, sabe? A relação de Coterie, ela tem que se construir, pelo menos na nossa opinião, dessa forma, para que você tenha um jogo em que os jogadores não vão estar querendo se estapear o tempo todo. Porque, a não ser que seja, por exemplo, uma piada entre dois jogadores, porque igual foi quando eu tava jogando com o Ekata, que não é Ekata, mas que pegou o apelido de Ekata, que nós dois compramos, a gente já tinha essa relação de um encher a paciência do outro o tempo todo, a gente comprou a ideia dos nossos personagens se bicarem o tempo todo, mas era uma bicagem de sacanagem e não de frenemy mesmo, sabe? De tipo, não, eu não te gosto, mas eu te tolero. O problema é que você é frenemy, tipo, você não tem em quem confiar o que você tá fazendo com eles, sabe? Exato. Você não vai poder confiar só na vida a eles também, então... E a Coterie é isso, sabe? A Coterie, essencialmente, são as únicas pessoas nas quais você realmente pode confiar. Em teoria, sim. Sabe? Pelo menos é um pouco o que eles propõem também, quando eles falam, né, sobre criação de Coterie. É que é meio que dar um negócio e tirar a contramão, né? Que, tipo, dar a party e tirar, né, parte, tipo, grupo, né? Sim. Então, sei lá. E, tipo, eu acho... uma coisa que tá nesse daí que eu acho um pouco tensa é um refúgio. Sim. Que, tipo, pra mim quebra um pouco. O resto até faz sentido. Ajudar a encontrar sangue, convidar pra um sarau, entrada numa casa noturna, sabe? Tipo, algo assim, tudo bem. Mas um refúgio, tipo... A menos que tenha vários refúgios, que é improvável... Na maior parte dos casos, você não pode revelar um refúgio seu, sabe? Sim, mas eu acho que o que ele quer sugerir é isso, é um lugar em um refúgio, sabe? Mas você assim, tem um lugar pra oferecer pra aquela pessoa passar o dia. Você vai revelando o seu refúgio. Eu acho que não é essa a ideia. É a ideia de você ter um lugar mesmo pra você só emprestar. Tá, ainda assim, você tá revelando um lugar que você tem pra emprestar pra alguém que daí, tipo, próximo não é mais tão seguro. Sim, exato. Tipo, mas eu não sei, eu desconfio que talvez as coisas não vão tão longe assim, sabe? Como assim? Gatinho, a gente tem 3 gatinhos. E eles normalmente são rebeldes. Sim. Hoje, especificamente, a Maria Live não tá na mesa. Sim. Porque tem uma que é ligar a câmera, ela vem e pluf. E é só quando liga a câmera. E é só quando liga a câmera. Impressionante é isso, na verdade. Ontem estavam falando, eu queria que meu gato fosse amoroso assim. Eu falei, nosso gato não é amoroso assim. Nossa, ele tá procurando o que fazer de errado, né? Agora ela tá querendo caçar os negócios em cima da prateleira. Eu acabei de perceber que a gente ainda tá com a tag de Wikitrivia na transmissão. Nossa, eu não pode crer, né? Eu vou fazer essa troca rápida. Tá. Eu gosto da ideia do favor trivial, tipo, existir e ser algo realmente banal. Eu acho bem interessante. E trabalhar. Tá, claro que travou. Nossa, a arte não segura nem a pau, né, velho? Agora deve segurar. É só porque tá carregando, eu não posso fechar isso, na verdade. Ah, tá. Eu fechei. Aí, pronto. Tu deve voltar. Ainda não. Não? Agora volta. Será? Era pra voltar. Ainda não. Não? Nossa, tá lagadaço ainda. Deixa eu mudar de posição pra ver se volta. Vampire the Masquerade. Ania, você tá calzinha, fia. Deixa eu tirar a gata de lá, vai.
Tá. Agora ela saiu, claro. Pronto, eu minimizei. Agora foi. Pronto, agora melhorou? Beleza. Sim. Essa esticada de pescoço que eu dei pra cima foi pra desviar a vista da gata e conseguir ler a tela. Eu acho interessante e, tipo, é legal ter esse nível. Sim. E é legal começar a escalar. Antes que escale fora de controle, que nem vai acontecer, mas sim. Sim. Eu acho muito legal ter aquela coisa, pô, quebra essa pra mim, vai. Sim, Sabe? É meio que isso. É quase o nível da broderagem, assim. Sim, total. Ou da sisteragem. Mas é uma coisa que, tipo, dá a impressão que qualquer um faria por qualquer um quase, sabe? Isso Sim. É verdade. É bem isso. Tá, e os favores menores agora onde começa o bicho a pegar, né? Ok. Favor menor. Um favor menor exige que um dos membros envolvidos faça um esforço para concedê-lo ou retribuí-lo. Esses favores têm um custo pequeno, entretanto duradouro, ou envolvem algum risco, físico, social ou de outro tipo. Um membro pode prometer ou exigir um favor menor por um voto em outro indivíduo durante uma convocação de anciões, o assassinato de um humano inconveniente e de pouca importância, o acesso a um livro da tradição ou um diário antigo, ou por fornecer uma bolsa ou santuário em uma hora desesperada. Nossa, pra mim isso não é um favor menor nem a pau. Um voto durante uma convocação de anciões. Não é, né? Sabe? Ele meio que perde o controle no escalonamento, né? Tipo, nesse já. Porque, tipo, ele quer comparar um voto com fornecer uma bolsa. Ou um santuário em hora desesperada. Uma bolsa, no caso, que eu acho coisa. que eles estão falando, é um humano, né? Que, tipo... É a mesma coisa que o trivial, se for pensar. Sim, os dois você últimos. Tá ajudando ele a se alimentar, de certa forma. E os dois últimos, né? Porque já que eles querem dar pro trivial refúgio, eles não deviam dar de novo aí. Sim. Só parece que foi escrito por pessoas diferentes. Mas, na minha opinião, o refúgio tá mais a par do que o resto do que tá descrito aí. Uhum. E sim, eu acho que é muito difícil a transição do favor trivial pro menor. Sim. De fato. Mas eles, tipo, meio que extrapolaram ao que me parece, sabe? Sim. Que, tipo, um voto é um negócio meio mal pesado, sabe? E é interessante porque, assim, aqui ele fala, né, tipo, um lugar em um refúgio ou algo do tipo, só que no favor trivial não fala que exige algum tipo de risco, né? E sim, você oferecer um abrigo pra alguém envolve um risco. Envolve, com certeza. Sabe? Que é de expor aquele lugar. Sim, se expôs, já era. Sabe? Sim, O resto até encaixa, na minha opinião. Tipo, matar um humano inconveniente, de pouca importância, tá ok. Mas, tipo, parece que o voto tá muito fora de lugar, sabe? O voto eu acho meio pesado. O voto tá um pouco fora de lugar, só a sensação que eu tenho. Mas também que outro exemplo tem de um favor menor, sabe? Parece muito mais, tipo... Pô, quebra... Tipo... Tem uma área de caça pra mim, sabe? Seria mais nessa linha, eu acho, sabe? Tipo, pô, eu e minha quadra tá precisando de uma área de caça, sabe? Acho que seria meio que isso. Ou conseguir, tipo, uma área de caça, tipo, uma regiãozinha pequena por um mês, sabe? Coisas assim acho que entrariam, sabe? Tipo, sim. Nesse tipo de favor, sabe? Algum tipo de investigação, coisa dessa linha, sabe? Faz sentido, ok. Sabe? Tipo, tirar a polícia da região, sabe? Uma coisa assim, sabe? Chamar atenção, blá blá blá. É isso. Ok. Tá. Favor maior? Favor maior, vamos lá. Um favor maior pode alterar o andamento dos assuntos dos membros de um domínio, direta ou indiretamente. Como um voto. Esse tipo de favor sempre envolve risco ou custo real, como um voto. E normalmente ambas as partes pretendem obter retorno. Exemplos de favores maiores incluem a investidura como filhos maior da heresia cainita na cidade. Faço nem ideia do que é isso. A concessão de valiosos territórios de caça, a revelação de um segredo importante, o desvio de uma quantidade significativa de recursos segundo os interesses de outra pessoa, ou mudar o voto que se esperava de alguém no conselho. Eu acho que... sim. Deixa que é mais fácil de jogar, né? Tá. Tá. A construção de valiosos territórios eu acho que combina muito mesmo aí, na verdade. Tipo, e daí ter menores estaria no outro. Mas eu acho que tipo, aí talvez fosse valiosos temporários de caça, temporários provavelmente. Porque, tipo, você não... Né, não. Pra sempre é meio inacreditável, sabe? Só pra um favor maior. Sim. Foda-se, sabe? Tipo, né? Parece meio sem noção. Porque, tipo, cada voto que eu for dar, então, um primigênio consegue um territóriozinho, saca? Tipo, não faz muito sentido, né?
Sim. Você torna, tipo, sai de controle a situação, né? Mas eu entendo o que eles quiseram fazer em escalar, por exemplo, de primeiro você mudar um voto de uma convocação e agora você mudar um voto que se esperava de alguém no conselho, sabe? Tipo, o primeiro você tá dando o seu voto, o segundo você tá manipulando alguém pra votar de uma forma diferente. Não, mas você não vai ter voto, né? Tipo, no conselho, você tá fazendo alguém dar o voto pra você. Sim. Né? Se você é um ancião, você não tá devendo favor a ninguém. Não. Então... Ou pelo menos supostamente não, né? Sei lá. Eu acho confuso a ideia. Sim. O problema é o escalonamento mesmo, que é tipo meio fora de controle mesmo já. Que o maior é bem intenso e, tipo... Mas as ideias são legais, sabe? Tipo, tem ideias legais pra caramba. E, tipo, dão outras ideias mais interessantes, né? Sim. Tipo, revelar um segredo importante, uso de uma quantidade significativa de recursos. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer futuramente? Diga. Criar uma tabela de favores escalando de uma forma que a gente acha que ficaria legal. Isso é trabalho pra um caralho. Eu sei. Fazer. Eu sei que dá. Isso dá um trabalho pra caceta. Eu tentei fazer pra uma cidade que eu tava criando isso mesmo. Ok. É difícil pra caralho, é muito mais difícil do que parece. Ok. Retirada a sugestão. Mas acho que talvez a gente consiga junto. Mas é mais pro futuro, não é algo que a gente vai fazer logo, sabe? Não é a pau. E o final? Ai, vamos, o que dói. Favor vital. Este é o mais raro e valioso dos favores empregados pelos amaldiçoados. E talvez, ironicamente, o mais prometido no calor do momento, quando o próximo instante pode trazer a morte final. O que faz muito sentido. Você tá se lascando, você vai prometer o que você puder pra você continuar vivo, sabe? Pode-se ganhar um favor vital assassinando outro vampiro poderoso, contudo a maioria desses favores vem acompanhada de coação. Membros têm jurado favores vitais não só em troca de suas não-vidas, mas também de proteção para seus pilares, de álibis perante a justiça, principesca ou de manutenção de algum terrível segredo. Eu acho que é o Acabou? fim, né? Do favor. Acabou. Tá. Acabou o favor vital. Favor vital. O meu grande drama com ele é essa palavra, pilares. É só essa palavra. Porque, tipo, você consegue forçar alguém te dever um favor vital só pra ameaçar o pilar dele, você não vai parar de fazer isso mais. Então você cria um ciclo vicioso onde você, na sociedade vampírica... Você cria um sistema de coação, de coerção de pilares e de ameaça aos pilares dos personagens como método. E o meta, entre aspas, que é tipo a melhor escolha possível, é você não ter pilar. Sim. André, deveria ser um favor não vital. Quando você promete pela não vida, eu concordo. Eu concordo, e é genial, na verdade. É incrível eles terem perdido essa chance. Eu também acho. Genial. Genial, André. Gostei Mandou pra bem. Caralho. Então, o favor não vital. Pra mim, a palavra que destrói ele é o pilar mesmo. Tipo, que você cria esse sistema terrível e, tipo, E a verdade é que, tipo, é muito mais interessante pra você simplesmente matar o seu Touchstone. Sim. Se torna muito melhor, eu acho que a pilar. partir do momento em que você cria um sistema, né? Tipo, e aí eu tô falando do sistema do Vampiro Quinta Edição como um todo e não do sistema de funcionamento da sociedade vampírica. Sim. Em que você cria um sistema em que é importante, em que é necessário que você tenha pilares, em que você tenha relacionamentos humanos que garantem a manutenção da sua humanidade, que basicamente é isso que os pilares funcionam, são, né, são pessoas que você tem algum tipo de relação, são pessoas vivas, e que representam alguma das suas crenças. Por exemplo, não maltratar animais, eu acredito nisso por causa da minha sobrinha, que é uma defensora, sabe? Então você obriga que para que os vampiros tenham humanidade, eles tenham os pilares. Então isso pra mim significa imediatamente que se até os mais poderosos têm pilares, ferir um pilar vai ser um pecado mortal na sociedade. Tem que se tornar. Sabe? Tipo, isso pra mim entraria até quase como a 7ª tradição, por exemplo. Ele tem que entrar. Ele Sabe? tem que entrar de algum jeito mesmo. Eu acho senão que... você cria um problema. Psíquico. Exato. Porque pensa, se você é capaz de descobrir o pilar do príncipe, você tá comandando a cidade. Em teoria, sim. Perante o que isso fala, sim. Sim.
Mas o que aconteceria de verdade é que você só eliminaria o seu pilar. Porque além de tudo, mecanicamente o pilar nem é tão útil assim, se eu não me engano. Posso estar falando uma besteira gigante, mas eu creio que a única utilidade deles é só a convicção. E você não perder tanta mácula perante a sua convicção. Sim. Então toca no lixo, foda-se, sabe? Se ele tiver te causando problema demais, sabe? É que a gente trata pilar como algo muito mais essencial, né? A gente não joga essa mecânica. A gente não joga a mecânica do jeito que é. Exato. Primeiro a gente joga de um jeito muito diferente a parte da humanidade, porque a regra de humanidade da V5, infelizmente, é muito fraca. A gente vai chegar nela, eventualmente, mas como humanidade é a minha mecânica favorita de todos os tempos, assim, sabe? Se fosse escolhe alguma coisa que você gosta muito no Vampiro à Máscara, é a humanidade. Os clãs. Não, mas é que a humanidade, pra mim, mesmo que a gente não tivesse os clãs, mesmo que a gente não tivesse as Banes, né, as maldições de clã, mesmo que a gente não tivesse essa divisão de disciplinas e por aí vai, a humanidade é algo que pra mim é essencial nos jogos, sabe? Essa crise existencial de o que você é, sabe? Obviamente que assim, se for levar isso ao pé da letra, você vai criar personagens extremamente chatos e chorões. Sim, né? E pra mim o personagem do Louis deu lá na década de 90. Sim. Sabe? Porque agora, sabe, já é uma temática que foi explorada em excesso. Pelo menos na minha visão. Sim, é. Do vampiro chorando que não quer ser vampiro, né? Exato. É cansativo. Mas, por exemplo, você começar a trabalhar isso, sabe, o que quais são seus limites, o que te afasta da besta mesmo, o que te mantém um monstro aceitável, sabe? Eu acho muito legal de explorar. Sim, Então eu acho que pra mim a mecânica da humanidade, né, não necessariamente a mecânica, mas a temática da humanidade, a temática, ela é a minha temática preferida no jogo. E por conta disso, eu quero fazer um apanhado bem especial pra gente poder discutir humanidade aqui. Tá. E daí, como, tipo, foda-se, sou eu que defino isso mesmo. Ou então, quando você define, eu também aceito. Provavelmente não vai ser uma live só. Não sei. A gente provavelmente vai gastar, tipo, umas 2 ou 3 lives falando de humanidade. Nossa, caramba, não sei se é tanto, não. Porque eu quero. Então tá bom. Uma ideia que eu acho interessante que tem nesse Vital, que eu acho que seria o maior, provavelmente, é o álibi. Sim. Também, pra príncipe. E a manutenção de algum segredo terrível também, muito provavelmente, é maior. Eu acho que eles só não tiveram ideias do que pôr no Vital. Sim. Do não Vital. Mas eu acho que, tipo, só não vida era o suficiente. Exato. Porque, tipo, ele escala, tipo, fora de controle total perante o outro nível, sabe? Então, tipo, meu ponto é esse. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que é difícil você fazer uma gradação, é muito difícil você colocar determinadas coisas entre um e outro, sabe? Eu não sei quantos níveis seria o ideal, mas... eu já tive esse problema também. Eu tenho algum lugar marcado, eu devia ter trazido. Não sabia que você ia questionar tanta coisa assim. Mas eu tenho em algum lugar coisas escritas a respeito, na verdade. Enfim, né? Sim, mas dane-se. Mas sim, eu acho que precisaria de mais um nível. Eu acho que entre o vital e o maior. E tipo, e agrupar um pouquinho mais os outros, sabe? O trivial e o menor ser um negócio mais próximo. Daí o menor com o maior ser um negócio mais próximo. E ter o intermediário entre o maior e o vital. Porque, tipo, só escala fora de controle, sabe? Mesmo. Sim. Tipo, a não vida por um voto, sabe? Tipo, é literalmente isso que estão dizendo. Do tipo, né? Não pode ser escalado dessa forma, né? E eu acho que fica meio que em torno de você... Na verdade, assim... Não importa o que é o favor ou não importa o que é o que você vai receber em troca. Vai importar muito mais o quanto o outro precisa disso ou não. Sim. Sabe? Tá no mundo das ideias isso só mesmo, né? Não existe não tem como ter uma mecânica. E não tem mesmo como ter uma mecânica. Só dá pra dar ideias mesmo. Sim. Eu também acho. Nisso eles fizeram um bom trabalho mesmo. Sim. Não tentar forçar goela abaixo uma mecânica na gente, sabe? E eu acho que a ideia é, tipo... Sabe, não se prendam tanto a essas ideias e vai meio que por um acordo na mesma, sabe? Mesmo, tipo, faz uma negociação ali. Combina de verdade. Mas mesmo isso é difícil de combinar, porque
A maior parte das vezes é um cheque em branco mesmo que você tá pegando. Sim. Que você tá dando, saca? Sim. Tipo, a menos que seja, tipo, vou te fazer A pra você fazer B pra mim instantaneamente, né? Tipo, durante algumas noites. Né? Uhum. Tipo, é um cheque em branco que você tá dando mesmo. É um negócio que é complicado de verdade. Uhum. Tipo, é um problema que eu resolvi muito bem com o Lucian, né? Tipo, mas impõe limites, sabe? Tipo, ok, eu vou fazer isso por você e o máximo que eu posso te cobrar é X. Entende? Tipo... talvez. Eu jamais vou poder... Sabe, colocar limites do quão... greedy, né? Do quão... Ganancioso quem for cobrar esse favor depois vai ser. Mas dentro do jogo ou fora do jogo isso? Eu acho que tanto faz. Eu acho que do jeito que for funcionar melhor na mesa. Pode ser. Mas sabe, por exemplo, você arrumou um lugar pra pessoa dormir num momento que ela tava nesse... Sabe, tipo... Sei lá. Você arrumou um lugar pra pessoa passar um dia, você nunca vai poder pedir que ela dê a não-vida por você. Ah, não, claro. Sim. Como troca, sabe? Sim. É isso. Ou, sabe, tipo, você nunca vai poder pedir que ela... Sei lá, use a influência que ela tem na Primigene pra manipular um voto. Eu acho que isso pra mim já depende muito da narrativa. Agora, por exemplo, se é aquela coisa, eu não tenho onde ficar e eu vou morrer, daí ok, sabe? Você pode cobrar o que você quiser depois. Eu acho que é muito pau a pau o negócio do refúgio também, sabe? Tipo, o negócio do refúgio é muito complicado. Tipo, é muito. Tipo, depende muito da situação mesmo. E a verdade é que favores já depende muito da situação. É um negócio bem tenso mesmo. Sim, é muito difícil você criar uma mecânica aplicável. Exato. E é por isso que é difícil escalar eles também. Mas eu acho que o ideal é isso, sabe? Tipo, converse ou antes ou durante, mas, sabe, combina o que pode ser cobrado depois como pagamento ou não. Pode ser. É que meu ponto que já chegou no ponto que eu tô tipo, pensando igual o Rafa já, sabe? Tipo, não tem por que você estar numa mesa que você não confia no seu narrador. Senão você vai ficar trocando de mesa, você achar uma mesa que você confia no seu narrador. Não, eu sei. Porque senão se torna um porre também, sabe? Tipo, porque assim, se eu não confio no seu narrador, você tá fudido, sabe? Tipo, sim, com certeza tá. Então, tipo, faz favor, você tá fudido igual também. Então é complicado mesmo. Mas eu entendo o que você quer dizer, tipo... Eu só não sei como resolver isso. Meu problema é esse, sabe? Porque, tipo, na hora do problema, da discussão, vocês já vão combinar isso, entendeu? Tipo, ele quebra um pouco, parece que a narrativa do jogo, sabe? Pode ser, vai. Eu não sei dizer. Pra mim tem isso também. Quebrar a imersão e quebrar o... mas se isso tiver... o problema é que numa mesa com mais gente também é muito complicado você fazer uma cena dessa e não ficar... enrolando demais. Entediante pros outros jogadores que eventualmente não estiverem na cena. Que é uma outra coisa também que, tipo, hoje em dia eu não penso em jogar com mais gente também. Tão mais gente, não. 2 jogadores, tipo, olha lá, sabe? Sim. No máximo, do máximo, 3 explodindo. Porque é um negócio que fica chato pros outros, cara. Fica chato pros outros e você tira o tão... focado que a história pode ser em uma pessoa só, sabe? Sim. Tipo, e isso é um negócio que tipo, é muito mais fácil de usar quanto menos jogadores tiver, sabe? Sim. Mas as mecânicas tipo, do Memorial e disso são assim, saca? Ou talvez trabalhar com essa sugestão, mas torná-la um pouco mais definida. Por exemplo, um favor que não exige... que não impõe risco à vida ou que impõe algum tipo de risco, sabe? Tipo... Sim, mas é o que eles tentam fazendo menor e eles perdem a mão depois. Sim, exato. Sabe? É isso tipo, que eu acho. Tipo, perdem, tentar sabe? expandir isso pro maior e pro vital também. Tipo, que daria pra continuar mecanicamente. Tipo, do tipo, Sim. trivial não envolve risco nenhum. Daí menor envolve, tipo, um pequeno risco a algo seu. Daí o maior envolve riscos, né? Tipo, algo seu. Sim. Daí envolve grandes riscos. Daí envolve só não vida, sabe? Tipo, Sim. seria meio que esse escalonamento, saca? Tipo, Aham. lógico da coisa. Que o menor tenta pôr e, tipo, o trivial o menor põe, mas eles se esquecem depois que isso Sim. existe. Eu acho que provavelmente a forma de resolver seria essa. Tipo, que daí você consegue encaixar mais fácil porque daí quando onde for, vai, putz, sabe? eu tenho um favor menor com o fulano. E aí ele tá tentando pedir que eu arrisque minha não-vida. Não, pera, não isso dá. não é um pagamento... Legítimo, sim. Legítimo. E é por isso que é tão importante ter uma central na cidade, em traços, que igual eles escrevem pra isso, né? Que é alguém que não vai ser meio que combinado. julgar também. Ajuda a causa bastante. Sim. Alguém julgar. E, tipo, ou um grupo de pessoas julgar, ter algo nesse sentido, tipo, um negócio que
torna mais digerível essa regra e torna mais usável. Essa que é a minha visão, pelo menos. Eu acho que é isso. Porque senão começa a ficar confuso. E fora que, tipo, a gente só entre nós dois, eu fico devendo, eu sou a pessoa mais antiga, eu fico devendo pra você algo. Foda-se. Minha palavra vale mais, eu não tô devendo pra ele, prova aí. Sim. Saca? Tipo, dane-se, não dá pra provar, então fudeu. Então é importante que tenha alguém que garanta que essa palavra vale. Saca, esse que é o problema também. Tá. É foda. É um sistema que é legal, mas ele exige do narrador a manutenção dele, sabe? Por assim dizer. Porque pode acontecer também até do jogador, por exemplo. Tipo, o Victor Tempo fica devendo pra Eve, por exemplo, algo. Ele pode tocar o foda-se. Foda-se, não vou pagar. Sim. E daí, se o narrador não tiver uma forma de o narrador garantir teria que ele tenha que pagar... porque daí o narrador vai forçar a mecânica, né? Pra ele pagar. Mas o contrário pro jogador não existe, né? Não. Daí ele tá devendo pra Eve... A Eve tá devendo pra ele... Não, no caso dele tá devendo pra Eve, ele não pode chegar e foda-se. Sim, Entendeu? Que o narrador vai forçar a barra, sabe? Tipo, o narrador consegue forçar, esse é o ponto. Sim. Enquanto daí, tipo, é isso mesmo, né? A Eve tá devendo pra ele, o narrador pode forçar a barra pra ele... o narrador pode forçar a barra dos dois jeitos, né? Sim. E o jogador não tem poder nenhum nessa situação. Por isso que eu falo, por isso que eu gosto muito quando as regras são muito bem descritas. Sim. Porque o que garante que o jogador tenha o poder de fazer algo, fazer algo é o livro. Sim. Por mais que seja chato o advogado de regra, eu acho que no fim das contas o ponto comum é eu tenho um contra. Um ponto comum é o livro e eu tenho um argumento contra. Eu não acho o advogado de regra chato. Eu acho o que foi? Eu não sei, eu ia jogar um negócio que apareceu comercial e apareceu um negocinho, mas eu acho que só a Jane conhece o comando. Tá. Do quê? Do Prime. Tá. É sub. É sub? Acho que é. De vez em quando a gente lembra que a gente tem que administrar nosso próprio canal. Né? Só de vez em quando. Né? Droga. Nossa, perdi minha linha. Tá, você tava falando do argumento contra o que eu disse, que o Ground Rule tem que ser o livro. Não, é contra o advogado de regra. Eu não acho o advogado de regra tão ruim se o advogado de regra não estiver enrolando o jogo à toa. Sim. Eu acho o advogado de regra uma coisa útil, na verdade. Sim, eu gosto. E, na verdade, o meu problema com o advogado de regra é aquele cara que vai tentar impor a interpretação duvidosa dele do texto. Sim, daí e daí a gente entra num problema chato. Crítico, porque, no fim das contas, é interpretação de texto. Sim, mas é verdade que da pessoa só chata. Sim. Eu tô dizendo advogado de regra que é a pessoa que manja mesmo da regra e sabe o que tá falando. Não tá criando uma regra. É que eu acho que a crítica de falar, pelo menos eu posso estar errado, e daí se eu estiver errado vocês falam aí. Eu não faço ideia. Mas que o que chamam de advogado de regra é aquele indivíduo ou indivídua que não vai abrir mão em momento algum, sabe? Que vai querer, sabe, tipo, forçar e vai ficar insistindo, e daí todo mundo na mesa já falou, não, eu acho que é assim. E ele continua, não, mas espera, lê aqui, sabe? E começa a embaçar a sessão e impedir o jogo de todo mundo. Eu não sei. Eu acho que existe uma diferença, sabe? Entre virar e falar assim, pô, mas no livro tá escrito de tal jeito. Eu acho que esse cara já é o advogado de regra. Já. É? Eu acho que sim. Ok. A minha visão diz que é isso. O advogado de regra já é o cara que só fala, pô, no livro tá assim, foda-se. Tá. Não, a minha narrativa, a minha interpretação do texto, eu sei que se foda. Tá. Eu acho que é isso. Eu acho que tem essa visão muito terrível pros narradores. Posso estar errado, tomara que alguém comente alguma coisa contra. Eu já vi pessoas falando assim, não, eu adoro quando o jogador me corrige e fala assim, não, tal regra é diferente, sabe? Tipo, então eu meio que ao longo desse último um ano e pouco, quase 2 na real. E também deve ser muito regional, na verdade, isso também, né? Tipo, cada grupo vai achar que advogado de regra é uma coisa, além de tudo, né? É possível. Que não existe uma definição, né? Então, sim, eu acho que é um negócio bem... Que pode ser tanto isso, como pode ser, tipo, cara chato só e... Que fica insistindo, né? Sim. Mas tipo, conhecer a regra pra mim é uma coisa interessante e tem que ser um acordo de quebrar a regra ou não. Tá, o Lagiris falou. Eu entendo advogado de regra como alguém que é rule as written, e sabe as regras de cor. Que é o cara que quer que as regras sejam seguidas exatamente como elas estão escritas. Sim, mas isso é o tom pejorativo que se chama o advogado de regra? Porque era o que eu estava defendendo antes. Eu acho que o único ponto comum que as pessoas têm
é o livro. E daí, se as pessoas não puderem contar com o ponto comum, é meio complicado, né? Sim, Por isso que terrível. quando a gente vai jogar com pessoas diferentes, a gente tem uma lista de regras da casa e da gente ir e falar, olha, aqui a gente usa desta forma. Entendeu? E aí a ground rule, né? O core das regras, né? O core das regras, que é tipo se o torna... ponto de convergência, o ponto de, sabe? Tipo, vai ser o que foi combinado antes. O advogado de regra não aceita regras da casa, esse é o ponto. Nossa, o que eu já vi falar é totalmente diferente disso, na verdade. Mas, por exemplo, o cara que conhece as regras e quando o narrador faz algo diferente, vira e fala, pô, mano, mas não era assim que tava escrito, sabe? Isso é considerado o cara chato? Eu acho que sim. Não sei se é o cara chato, mas é o advogado de regra, né? É. Perante isso. Igual, vocês fazem algumas alterações em disciplina, certo? O cara que é advogado de regra, pelo visto, não aceitaria. Mas eu acho que essa visão dele também do nicho. Pode ser. Porque, tipo, o meu nicho já queria outra coisa também. Então, a minha pergunta é essa. Você vê como algo negativo a pessoa que conhece as regras e percebe que algo tá sendo usado diferente no jogo e aponta? É uma boa pergunta essa. Ele ia falar, na verdade, tal disciplina funciona diferente, sim. Mas o ponto é, a gente daria a opção dele de concordar ou não antes da gente começar a jogar. Sim. É isso que eu sempre falo de regra da casa. Isso são zero também. Combine antes. Sim. Tenha certeza que todo mundo sabe por quais regras vocês estão jogando. Sim. E concorde com isso. Porque na minha visão é muito chato os dois lados da moeda. Tipo, você entrar num jogo que não tem regra da casa, em teoria. E daí, o advogado de regra, na opinião dele, é o um... cara que persiste. Ah, tá. É, tipo, o cara que fica falando sem parar. Ah, não, pô, essa regra tá errada. Pô, mas essa regra tá errada, eu não quero jogar com essa regra. Ok. Ele sabe que é house rule, mas ele insiste assim mesmo. É o tipo de pessoa que a gente só não ia jogar junto mais. Sim, é chato mesmo. É um cara só chato, velho. E sim, a gente é chato nesse ponto, sabe? Porque assim, se a gente combinou algo, e aí no meio do jogo você vira e fala assim, não, eu não quero que funcione assim. A mesa inteira concorda, não, mas é assim que a gente combinou que ia funcionar. E o cara persiste, ok, então acabou. O cara é chato só mesmo. Né? E daí jogar com gente chata ninguém merece, porque a gente tá aqui pra se divertir, não pra passar raiva. Sim, eu acho que tem que combinar e é isso aí. Que a pior coisa que tem, tipo, se você combina que é sem regra da casa e o narrador mete a regra da casa, ou você combina, tipo, é sem tal disciplina, daí o jogador predileto tem essa disciplina, ou é sem antecedentes criados, daí o jogador predileto tem antecedentes criados. Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, que é chato, sabe? Quando, tipo, a regra é quebrada pra ir pra um lado da moeda, sabe? Tipo, e não... Igual legítimo, aquela sabe? situação que você falou que, tipo, foi foda, sabe? Que você passou sessões e sessões planejando tal coisa, porque supostamente vocês estavam jogando por aquilo. Sim. A mecânica de combate... Você tinha sucesso automático sempre do jogo que a gente tava jogando aleatório lá. Você tinha sucesso automático... Se a pessoa estivesse distraída, né? Se a pessoa não estivesse te vendo, você tinha sucesso automático, você tava dando full, então você praticamente matava qualquer pessoa, você pegasse a pessoa desprevenida. E daí eu fiz contra o jogador isso. Eu consegui criar a situação onde ele tava literalmente com o objeto que ele queria pegar e o mestre fez eu rolar. Do tipo... e ainda deixou ele rolar o eu tive que rolar, né? E ele pôde rolar esquiva. Eu não dei o dano automático máximo que eu ia matar ele. O cara no espectro, ele tava com o objeto que ele precisava pegar de poder pra ele poder voltar à vida, sabe? Na mão. Sim. Então, tipo, ele não tinha como ter foco em mais nada. Lembrando que você só fez isso também porque o outro jogador tava sendo insuportável. Não, porque ele era um vilão pro meu personagem. Foda-se, ele era o vilão. Sim. Não tava sendo insuportável, não. Ele era o vilão. Era o acordo da mesa, além de tudo. Ele era o vilão. Ele não era mocinho. Cada um tava numa treta diferente no jogo. Ok. Cada um seguia um caminho completamente diferente. Não existia uma Coterie. Ah, tá. A gente tava se ajudando naquele momento, mas eu queria o artefato pra mim, sabe? Ah, tá. E isso já era sabido desde o começo. Já? Todo mundo sabia. Pelo menos pelo narrador. Sim. Até ele sabia, só que tipo, ele interpretou a cena. E ele sabia que ele ia morrer. Sim. Ele interpretou bem, daí o narrador não deixou. Sim. Porque, tipo... Daí ele mudou a regra. Tipo, isso é um negócio também que... E é isso que ridículo. É o que eu falo sobre todo mundo saber pelas regras que estão jogando, sabe? Porque você cria todo um plano e um método de ação e você planeja, você se esforça, você pensa
Por quê? Porque combinou-se que todo mundo ia usar a regra daquela forma. E aí chega na hora H, o narrador vira e fala, não é assim que vai funcionar pra você aqui nessa cena, sabe? E depois só foi nessa também, que depois continuou valendo do mesmo jeito. Né? E é isso que eu fico puta com que o pessoal fala, não, eu não gosto de regra de ouro. Não, o problema de regra de ouro é o uso desonesto dela. Porque isso é desonestidade. Pelo menos na minha opinião, isso é desonestidade. Então, exato. É por isso que a gente fala que é importante todo mundo concordar e é por isso que é importante existir o advogado de regra. Porque o advogado de regra, ele vai garantir que esteja todo mundo jogando pela mesma regra. Então... E na mesa alguém vai ter que ser, né? Sim. No mínimo vai ser o narrador, na verdade. Mas assim, existia abertura pra você questionar e virar e falar, tá, mas tal regra não devia funcionar de tal forma? Sim, eu acho que tem que ter essa abertura também. Sabe, igual, por exemplo, no jogo do Crias da Anarquia... Eu virei pro Lobo e falei assim, tá, eu posso ter um sucesso com um custo? Por quê? Porque é uma mecânica que eu sei que existe na V5. Sim, exato. Agora, se o Lobo virasse pra mim e falasse não porque eu não vou usar, também, pra mim foda-se, sabe? Sim, exato. Mas assim, na verdade, pra mim foi só uma prova do quão bom narrador o Lobo é. Sim, exato. Ele aceitar, né? Que foi uma coisa que eu elogiei ele um monte, tanto no final da sessão, depois no privado. Que ele claramente foi pego de surpresa também com a sua pergunta. E ele aceitou. E pelo PS do jogo também, que mudou completamente mudou, e ele não tava nem aí, sabe? Ele falou, ok, façam o que vocês quiserem. Isso foi legal mesmo. Sabe? E na verdade, são poucos os narradores que eu vejo permitindo esse tipo de coisa. Sim, são poucos. Mesmo. Né? Então... é isso, poucos, sabe? É todo mundo saber pelas regras pelas quais estão jogando e serem capazes de planejar e agir daquela forma, sem que você seja pego de surpresa porque, tipo, seu narrador resolveu ignorar uma regra em vantagem de outro. Sim, ou em vantagem de um NPC, ou em vantagem da história, sabe? Que é coisa que a gente mais vê isso mesmo, né? Sim. Exato. Ou pro NPC favorito poder brilhar, sabe? Sim. Tipo, ou pra... Nossa, o NPC favorito poder brilhar é um saco, né? Sim. Nossa, é um negócio que eu tenho... Sim, eu tenho ranço também. A toalha tá encolhendo. Ops. Ela tá saindo de lá. E daí ela vai começar a puxar pra cá, porque ela não tá presa mais. Tá. Mas é isso, sabe? Por isso que eu falo, o que a gente tava falando, o advogado de regra, ele não é necessariamente uma coisa negativa. O chato de regra, sim, é uma coisa negativa. Sim, o cara é chato é uma coisa negativa, né? Porque a verdade é que, tipo, eu sou um advogado de regra, eu conheço essa regra pra caralho, tipo, né? Tipo, não conheço pra caralho, mas eu conheço pelo menos a regra. Você sabe. Bastante, sabe? Tipo, e eu sou chato, sabe? Tipo, eu percebo quando a regra tá sendo mal usada. Sim. E eu sou o chato que, tipo, vai olhar no livro, sabe? Tipo, as coisas pra ver se eu tô certo ou tô errado, sabe? Tipo... E até aí tá bom, sabe? Sim. E a minha postura é a seguinte, eu questiono... Mas eu não faço dentro do jogo também. Pra mim é só pós-jogo ou na hora que tá em hiato as coisas. Ou então quando a cena é muito escrota. Não, eu acho que mesmo quando a cena é escrota eu deixo quieto na hora, assim. Eu deixo passar. Ser. Que essa cena eu deixei passar e perguntei depois. Pô, mas por que foi assim? Tá. Porque foi. Okay. Legal. E daí vai ser só a mesa que eu não vou jogar mais depois, se não me... Sim, sabe? Exato. Porque é o que eu falei, tipo... Sejamos chatos, sabe? Tipo, chato com o nosso tempo, com a nossa diversão, porque a gente sabe o quão difícil é a gente ter aquele tempo, a gente reservar aquele espaço na nossa agenda, sabe? Tipo, vida adulta não é uma coisa fácil, pelo menos pra 95% da população brasileira. 99, velho. Não, é que eu tô tirando os 5% que... não, é 3%, na verdade, né, que estão lá no topinho da pirâmide. Então, 97% da população brasileira. Então, tipo, não só vamos valorizar de verdade o nosso tempinho, mas também vamos valorizar o tempinho dos outros, sabe? Sim, é foda, entende? Eu acho que respeitar o tempo alheio e respeitar o nosso tempo é algo extremamente importante. Então, tipo, se não tá legal, não faz, sabe? Tipo, você não tá indo, sei lá, gastando sua noite de sábado pra ficar discutindo. Você tá gastando pra se divertir com as pessoas. No jogo, exato. Se não tá sendo divertido, não tem porquê. Não tem. Entende? Eu acho que é isso. Sim, eu concordo. Obtendo e cobrando favores. Vamos lá. Apesar de alguns domínios poderem ter protocolos rigorosos para o registro de favores e vigiarem a sua troca, o cumprimento de um favor é, na verdade, bem simples. Então, logo o membro que retém o favor se declare satisfeito, o assunto está encerrado. Que é outra coisa terrível também. É terrível, porque daí, tipo, a pessoa que concede tem todo o poder. Não gostei, faz de novo, sabe? Em termos de regras, cobrar um favor afeta principalmente testes sociais. Um favor trivial vale 1 ou 2 dados em uma rolagem. E agora começa o assassinato, velho. Poderia oferecer um favor
a um alvo pagável com uma vitória na rolagem. Como assim? É isso, você vai rolar e vai conseguir pagar. Basicamente, você vai dar essas vantagens de sucesso e pagar a vantagem. E pagar o favor trivial em vez. Acho que é isso descrito. Dá pra reler, vai lá. Que tipo, você tá pagando como? Um favor trivial vale 1 ou 2 dados e uma rolagem. O personagem poderia oferecer um favor a um alvo pagável com uma vitória e uma rolagem. Isso aí. Você caga, você destrói tudo que você construiu até agora. Alternativamente, o alvo já pode dever um favor ao personagem. O fato deste último lembrar o primeiro de sua dívida gera um modificador para os dados. Nesse caso, uma vitória do personagem paga a dívida. Ou seja, a gente entra numa contestação social de tipo, você me deve, não te devo mais. Se eu ganho a rolagem... Você não deve mais, é isso aí. Nossa, mó da hora essas regras. Tchau, gente. Foi um prazer revê-los novamente essa noite. A gente se vê semana que vem. Não, pô, mó legal. Eu tô adorando. Eu acho que é fantástico você decidir no dado, em testes aleatórios. Tá, vamos lá. As dívidas, sabe? Tipo... Já que você não me deixou encerrar, vamos mas o detalhe mais relevante, né? Lembrando que, tipo, a pessoa que é que deu o negócio tem toda a vantagem do mundo, né? Então, tipo, ele te deu algo palpável e você tá pagando nada. Sim. Mas a vantagem é dele. Segundo o próprio texto. O ideal é que um favor... então, que daí você perde na rolagem. Tipo, eu te pago com uma rolagem. Você perde na rolagem, você vira, não tô satisfeito. Então não tá pago. Exato. Ok. E coerência. O ideal é que um favor menor possuído por um personagem equivalha a uma vitória automática em um teste social contra o devedor. Pelo contrário, um teste social pode resolver a pergunta. O alvo pede um favor menor em troca deste favor? Se o personagem vencer a rolagem, o alvo não exige um favor. Se ele perder, ainda consegue o que quer, porém ao custo de um favor menor. Favores menores e favores vitais. Favores maiores e favores vitais são desenvolvimentos do jogo de importância que ultrapassa testes simples. Glória, Shurima. Favores maiores podem colocar em risco o equivalente a antecedentes de 2 ou 3 pontos ou mais. Mas você recupera, então foda-se. Você perde... Você ganha o XP direto. De volta. Vende eles direto. Os personagens dos jogadores devem prometê-los apenas em casos extremos e usá-los em ações capazes de alterar domínios e a própria crônica. Quanto mais passa o tempo, mais eu odeio a regra de te devolver os antecedentes, cara. Eu já não gostava dela e cada vez que passa o tempo, mais regras caem nisso. Você passa a poder agir de forma reckless, né? Tipo... Sim, você ganhar os pontos de experiência de volta. E fala que você gera um abuso inacreditável de você poder... reckless aí pra mim. Tipo, sem se importar com as coisas. Tipo, de forma impensada. Quase isso. Né? É quase desleixado. Eu não tô lembrando a tradução. Lagir, se você tiver aí ainda, por favor, manda pra gente qual a tradução de Reckless. Porque, no fim das contas, eu prometi que eu ia fazer o esforço de traduzir as palavras que eu uso mais em inglês. Então... Irresponsável, exato. Mas é isso, sabe? Você para de se importar. Já que, tipo, se eu perder o meu recurso 5, eu vou ganhar de volta todo o XP que eu investi nisso na criação da ficha, why bother? Eu compro de novo daí. Exato, literalmente, sabe? eu compro de novo. Por que eu vou me importar? É uma regra que é ruim só. Cada vez mais que passa o tempo, ela parece pior. Na época, pareceu mais interessante. A primeira vez que a gente lembrou dela com o Rafa, né? Sim. Ela soa mais interessante, mas quanto mais passa o tempo, menos interessante ela soa, na minha opinião. Sim, eu também acho. Tipo, ela faz você não ter... Tipo, não ter carinho pelos seus antecedentes, não ter carinho por vantagem de defeito, sabe? Você passa a agir de uma forma em que as coisas não têm consequência, sabe? Você não vai perder nada de fato, você não vai arriscar nada de fato. Sim. Né? Então, tipo, pô, se eu botar meu carniçal em risco aqui e ele morrer, não importa, porque eu vou ganhar esses pontos de volta e eu faço outro, entende? Exato. Pronto, conseguimos arrumar. Mais ou menos, né? No final da live... tá torto. Tá, ótimo. Mas tá bom. Puxa lá. Pronto, aí. Tá. É isso, sabe? Eu não gosto, de verdade. Essa regra é ruim só mesmo, infelizmente, cara. Perdeu já era. Sim. E... não tem choro, não. Que ela torna, pelo menos, tipo, mais coerente, mas...
cai no negócio que a V5 parece que é um jogo meio que de one shot e jogo de... Crônicas curtas, né? Extremamente curtas. Sim. Porque, tipo, você não escala e você com um pouquinho já de escalonamento, você já é o vampiro mais forte do mundo. Sim. Que é o problema, sabe? Também. É. Então, tipo, isso é complicado. Ao mesmo tempo que é extremamente difícil você conseguir escalar, porque daí quando você vai olhar o sistema de XP... Não, mas ele escala rápido até, né? Tipo, o ponto é esse. É só ver o pessoal lá no meio mundo falando esses dias que nunca jogou, nunca chegou em uma disciplina 5, sabe? Porque todo mundo joga jogos muito curtos de vampiro. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. O jogo é curto, não ganha XP suficiente. Eu não sei. Pode ser, vai. Ele não é o melhor dos dois. Não sei. Eu acho que o problema tá dos dois lados, no real. Pode ser, vai. É que o meu problema também de ele ser curto é o que o XP é demais. Incrivelmente. Ah, tá. Eu acho que tem muito XP. Ok. É porque... Eu entendo que vai gastar muito mais horas, mas vocês poderiam ter jogado do mesmo tanto que a gente jogou. Em um grupo de 4 pessoas. Sim. É possível. Daí sai de controle os personagens, sabe? Sai. Então, tipo, é só que as pessoas não jogam tanto tempo assim. Então, tipo, o jogo ele só funciona bem com jogos curtos, né? Esse é o meu problema. Tipo, ele quebra depois, tipo, 40, 50 horas, o jogo praticamente quebra, sabe? Tipo, a verdade é essa. Sim. Do jeito que o cenário sim, faz sentido. Entende? 40, 50 horas de uma pessoa jogando, se já era, sabe? E não é muito tempo, se for pensar, cara. Que daí tipo, numa mesa de 4 pessoas seriam 200 horas. Seriam 200 horas, sim. Mas não é muito tempo, a verdade é essa. Não é muito tempo, gente. Não é. Tipo, menos de um ano num jogo que é pra imortais, sabe? Tipo... Sim. É tosco mesmo, sabe? E é isso. É isso a prestação. É isso. Quer acho fazer que considerações? Tá. Eu gosto bastante da mecânica. Eu acho que ela se perde no fim, explicando. Mas eu entendo também pra que explicar. Pra que dar os dados e tal. Mas é isso. É uma mecânica que eu gosto bastante. Eu acho que ela, tipo, tem muito potencial de ser um tema central. Sim. De vários jogos, além de tudo, sabe? Concordo. E isso é maneiro pra caralho. Eu também acho. Eu acho que, assim, pelo bem do meu toque, ter ter isso mais bem definido, ter o que é justo e o que não é justo mais bem definido, tirar essa história de você ganhar a contestação e o favor tá pago, pelo amor de Cristo. Eu entendo porque é pra jogos mais rápidos. Sim. É pra não perder tempo só, tipo, é pra ser um negócio mais foda-se, sabe? Os NPC não importa mesmo, dane-se, sabe? É um negócio mais hack and slash, mais, saca, tipo... pra mim isso mais é jogo só de videogame, sabe? detestável. Esse que é o problema. Mas é como as pessoas jogam mesmo. Também. É só ver a diferença do quanto eu amo jogar RPG e do quanto eu abomino jogar histórias, por exemplo, o próprio Vampir, né? Que, tipo, sim, que é um path definido e você só tem que, sabe, tipo, não importa o que aconteça, você vai morrer, você vai voltar e você vai fazer de novo e daí você vai chegar naquele fim. Sim, de sabe? novo, Tipo, né? não existem escolhas reais, você não tem... Sim, você não tá mudando o mundo de verdade. Exato. Que no jogo de videogame existem as limitações, mas no RPG não existe, né? E essa é a diferença. Então me incomoda quando você impõe limitações que o jogo não deveria ter ou que não precisaria ter no jogo, em um jogo que deveria ser completamente livre. Sim, eu te entendo. É isso. Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Acho que sim, dente fecha pro YouTube, pelo menos. Tá bom. Vai lá. Pessoas que nos assistem posteriormente, muito obrigada pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar os comentários. Fala o que você acha do advogado de regra. Por sim. favor. Vamos criar essa história, vai. Fala pra gente o que é o advogado de regra e até em que ponto começa a ser algo incômodo. Boa. E aí, quem sabe, se a gente tiver uma quantidade de respostas legais, a gente pode abordar isso, sei lá, talvez até numa mesa redonda. Sim, isso é legal mesmo. Ia. Daí vira alguém e fala, vocês são advogados de regra chato. Uhul! Né? Nossa, quem poderia imaginar? Nós somos. Quem poderia imaginar? Eu acho que são as duas facetas da mesma moeda. Por um lado, tipo, a gente tá aqui se propondo a analisar as mecânicas. Sim. Sabe, o quadro se chama Malmechanics, não é à toa. Né? A gente tá avaliando, analisando e pensando. Criticando. E criticando, mas critica o nosso trabalho também, né? Sim. Como no último, então. No último Walk Talk. No último Walk Talk, então. A gente tá aqui se colocando no papel de avaliar e de criticar ou de elogiar, sabe? De esmiuçar as regras no que elas são boas e no que elas são ruins. Então,
É coerente que a gente seja chato até. Porque, literalmente, a gente tá procurando pelo em ovo, sabe? E é pra isso que o Malkenix existe. E é pra isso que eu existo no Comentando Lore Sheets. Né? Pelo menos é o papel que eu me auto-dei e que os meninos aceitaram. Então, obrigada. Amo vocês. Bem isso mesmo, né? Mas jogando, por outro lado, pra vocês terem ideia, eu não conheço de cabeça as regras que a gente usa. Tanto que aqui, tipo, eu sei que é colocar no cu da pessoa narradora, e eu preciso criar um emote disso. Eu acabei de descobrir que eu preciso criar um emote do cu da pessoa narradora. Sim, que a Twitch não me proíba de colocar, por sinal. Né? Tem que ser algo mais... Geralmente eu só viro pra ele e falo, tá, o que você quer que eu rolo, sabe? Sim, Né? Eu não sei, tipo, tá, ok, eu vou fazer uma rolagem aqui de auspício, eu vou usar auspício, eu rolo, eu rolo meus 5 de auspícios, eu rolo com inteligência, eu rolo com percepção, eu rolo com o cu do narrador. Né? Mas basicamente é isso, sabe? Eu não sou a pessoa que entende as regras. De forma alguma. Que decora, Sabe? Quando a gente tá jogando, eu só abro mão. Entende? Sim. Mas eu acho que são as duas faces da mesma moeda. Eu não estou lá jogando pra defender e pra discutir regra. Sim. Da mesma forma que eu não tô aqui pra passar pano pelo bem da fluidez do jogo, porque aqui a gente tá analisando regra. Sim. Mas é verdade que cada um vai achar um meio termo de fluidez também. Vai. Nosso meio termo de fluidez é não rolar dado. Sim. Quase nunca. Então, E uma coisa que a gente faz muito é virar, tipo... Não, peraí, porque a gente grava em áudio todas as sessões. É virar e falar assim, não, pera, pausa aí que eu preciso pensar sobre isso. Sim, acontece bastante. Sabe? E tá tudo bem. Sim. Né? Tipo, ok, levanta, vai lá fazer X, sabe? Tipo... pensa na vida. Né? E é isso. É isso, pessoas. Então tá. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente também. Ah, não, deixa eu dar tchau pro YouTube. Muito obrigada a todos vocês que prestigiam o nosso canal posteriormente. Obrigada pelos comentários, obrigada pelos feedbacks, tanto inbox quanto aqui embaixo na caixinha. Mesmo que a gente demore, perdão. Essa semana tá o caos. Eu prometo não ser tão relapsa no futuro. Sim. Lajeires mandou tchau, YouTube. E vamos dar tchau? Vamos. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.